Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mão na Massa. O Mão na Massa é um quadro aqui do Seja Dev, onde eu te ensino de forma prática algum tema importante da programação. Algum tema que vai te ajudar a chegar cada vez mais perto do mercado de trabalho como programador ou programadora profissional. Inclusive é para isso que eu estou aqui, para te ajudar a entrar no mercado de trabalho da programação. Então, se você tem esse objetivo de entrar no mercado de trabalho como programador, não esquece de curtir aqui esse vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação e de me seguir em todas as outras redes sociais. Eu estou no Instagram, no Facebook, no TikTok, em várias redes. Só passar lá e procurar por Seja Dev, os links vão estar aqui embaixo também na descrição do vídeo. Eu sou o José Fortes e hoje eu vou te mostrar como construir uma página de login usando HTML e CSS. A página em questão é essa que você está vendo aí na tela agora. Bom, e antes da gente ir para a mão na massa em si, para o código em si, eu quero conversar um pouco com você sobre os motivos da gente utilizar o HTML e o CSS. Por que será que o HTML e o CSS é tão importante para a sua carreira? Por que a gente escolhe HTML e CSS para construir um site? O fato é que não dá para você construir um site sem o HTML e sem o CSS. Isso porque o navegador que vai acessar o site, independente se for no celular, no computador, em qualquer lugar, ele vai ler sempre um HTML, um CSS e um JavaScript. Então todos os sites do mundo inteiro, a parte que roda no navegador, nessa parte que a gente chama de front-end, a parte visual, ela vai ser escrita, ela vai ser programada usando HTML, CSS e JavaScript. 100% das vezes. Não dá para fugir dessas tecnologias. E você pode pensar, nossa, mas e o WordPress? Como é que funciona? O WordPress tem outras tecnologias também por baixo dos panos, mas a parte que roda no navegador, que você consegue enxergar, ela é feita em HTML, CSS e JavaScript. Qualquer site do mundo é feita nessas tecnologias, porque são as únicas tecnologias que o navegador consegue ler. Então, se você pensar em sites, por exemplo, feitos no Wix, sites que você consegue fazer aí sem código, só desenhando, puxando, todos eles transformam o que você está desenhando, o que você está puxando lá na tela em um HTML, CSS e JavaScript. Todos os sites do mundo inteiro são nessas tecnologias. Então essa é a importância de você aprender HTML, CSS e JavaScript, porque é justamente essas tecnologias que vão rodar no navegador. Não tem como criar sites sem essas tecnologias. Agora, o HTML, o CSS e o JavaScript ele serve para construir qualquer coisa, qualquer tipo de sistema que você imaginar. E não é bem assim. O HTML, o CSS e o JavaScript, eles são focados principalmente nessa parte web, nessa parte do navegador. Isso não significa que você está limitado a aprender HTML e CSS e trabalhar apenas com programas de navegador, né? Com esses sites que rodam no navegador. Isso porque a gente consegue criar aplicativos usando HTML, CSS e JavaScript também. A gente também consegue criar programas que rodam no computador que você consegue baixar e instalar usando também essas mesmas tecnologias, HTML, CSS e JavaScript. Mas isso é um tema para outra aula, é lá para frente, quando você já estiver acostumado, quando você já estiver utilizando inclusive outras bibliotecas como o React, e a gente entra nesse outro ponto. Então, será que você aprender HTML e CSS vai te fazer entrar no mercado de trabalho, trabalhar como programador? Eu diria que sim e não. Por quê? Porque você aprender o HTML e o CSS não é suficiente para você criar sites modernos. Sites como o Facebook cria, como o Instagram cria, como a Netflix. Esses sites utilizam outras ferramentas. Porém, para você aprender as outras ferramentas, você precisa necessariamente do HTML e do CSS. E essas outras ferramentas, principalmente front-end, como React, como Angular, como Vue, elas vão utilizar o HTML e o CSS também, porém com algumas coisas a mais. Elas vão misturar outras coisas ali para construir o sistema. Mas no fim da etapa da construção desses sites, inclusive utilizando o React, o Angular e o Vue, ele vai transformar o código também no HTML, CSS e JavaScript. Porque como eu falei, não dá para fugir do HTML, CSS e JavaScript. Então por isso você precisa aprender essas tecnologias, principalmente o HTML, o CSS e o JavaScript, para você conseguir entender lá o Angular, o React, o Vue e aí trabalhar usando as ferramentas mais complexas. E aí entra nesse ponto. Será que é possível conseguir emprego só com HTML, CSS e JavaScript? E o fato é que até dá, mas é muito difícil. Isso porque você vai precisar se aperfeiçoar nessas ferramentas para você de fato conseguir um emprego na programação, ou pelo menos conseguir a grande maioria dos empregos. 90% dos empregos que procuram desenvolvedores, principalmente o web, que é essa parte que a gente está conversando aqui, que é a parte de criar sites, eles vão procurar desenvolvedores que atendem, que saibam trabalhar com essas outras ferramentas, que é o React, ou o Angular, ou o Vue. Geralmente você não precisa saber as três, precisa saber uma das três. Mas para você chegar lá, então, você precisa do HTML e do CSS.
CSS. Então, HTML e CSS seria um passo anterior para você conseguir chegar lá no React, chegar lá no Angular, chegar lá no Vue, já sabendo mais e já conseguindo trabalhar usando as ferramentas também. Isso significa que você chegar lá, aprender o React, o Angular ou o Vue, vai te fazer parar de aprender HTML e CSS? Não, porque você vai utilizar o HTML e o CSS lá também nas ferramentas. Então não vai mudar. O HTML e o CSS vai ser o mesmo daqui para sempre, né? É claro que tem atualizações, tem coisas novas, mas no geral, você trabalhar, você aprender o HTML e o CSS vai ser fundamental para a sua carreira como programador. Você nunca vai saber demais, né? Você sempre vai saber de menos, na verdade. Programação tem muita coisa e um dos pilares principais para o desenvolvedor web é você aprender isso aqui, HTML e CSS. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje. E será que tem algum pré-requisito para você aprender HTML e CSS? E o fato é que não. O único pré-requisito que você precisa é de assistir um vídeo, de você estudar de fato, como você já está fazendo aqui assistindo esse vídeo, e você ter um computador aí para você conseguir reproduzir, conseguir trabalhar e estudar, colocar a mão na massa de fato, né? Você só assistir o vídeo ainda não é suficiente. O legal é você assistir esse vídeo aqui, talvez até mais de uma vez. A primeira vez você entende o que eu estou fazendo e depois você tenta reproduzir do seu computador. Importante na programação é sempre você aprender a pensar, a você entender o que a gente está fazendo e não só copiar e colar. Se você só copiar e colar, você não vai criar a sua mentalidade de programador profissional. Então eu sempre falo para meus alunos, eu estou falando aqui para vocês também. Você pode ver esse vídeo quantas vezes você quiser, você pode reproduzir essas coisas no seu computador. Mas eu sempre falo nos vídeos, eu sempre vou bem pausado, tentando te explicar o porquê que eu estou usando cada uma das coisas que eu vou utilizar de fato. Isso é para você conseguir aprender a pensar também e não ficar só copiando e colando. Se eu te mostrar só o código, só colocar o código aqui na tela e pronto, acabou, esse vídeo duraria 5, 10 minutos. Mas eu vou te mostrar o passo a passo, vou te mostrar o porquê que eu estou usando cada uma das coisas que eu uso aqui no desenvolvimento do site, justamente para você conseguir aprender a pensar como um programador, porque é isso que vai fazer a diferença na sua carreira, legal? Então vamos para a tela do computador agora para a gente começar a estudar, começar a trabalhar aqui no HTML e CSS dessa página de login, para você já começar a treinar também o seu HTML e o seu CSS. Bora lá? Bom, o que você vai precisar para você trabalhar aqui com código, para você conseguir aprender programação, para você conseguir criar o seu código, é de um editor de código. Na verdade, a gente utiliza uma IDE, que é um editor de código que tem um pouco mais de coisas aí, e eu recomendo você fortemente a baixar o Visual Studio Code como IDE. É um software, como eu falei, um editor de texto com um pouco mais de coisas, é gratuito e roda em qualquer computador, em qualquer sistema operacional. Para você baixar, é só você entrar em code.visualstudio.com, clicar aqui nesse botão azul. Se você já baixou, já instalou no seu computador, não tem problema, pode pular essa parte. Então, baixa aí e instala. O instalador não tem nenhum mistério, né? É só você clicar em Next lá para sempre, instalar, e aí você começa aqui a ter uma tela parecida com o meu. Depois de baixar e instalar, se for preciso reiniciar o computador, aí você vem aqui em alguma pasta do seu computador e você cria uma pasta nova para a gente começar aqui com o projeto. Vou criar aqui uma pasta nova e o nome da minha pasta vai ser Login HTML CSS. Pode ser o nome que você quiser, o nome da pasta não interfere. Eu vou abrir a pasta, clicar com o botão direito e abrir com Code. E aí, isso aqui já vai abrir automaticamente para mim aqui, essa pasta, usando o Visual Studio Code. Se você não teve essa opção de abrir com Code aí no seu computador, seja porque você não reiniciou o computador ou por qualquer motivo que seja, é só você abrir o Visual Studio Code, aí usando o Explorer, usando o menu iniciar, qualquer coisa aí, vir aqui em File, Open Folder e abrir essa pasta aqui, que é a pasta que a gente acabou de criar. O importante é ter uma pasta em branco aí para a gente trabalhar. E aí no Visual Studio Code tem aqui essa interface dele. Talvez você já esteja acostumado com a interface, talvez não. O fato é que eu não vou passar aqui nessa aula explicando cada uma da interface, mas é importante você entender aqui, nesse cantinho da esquerda, que você tem várias opções. Uma delas é esses 4 quadradinhos aqui, 3 e um caindo, né? Que chama Extensions. Isso aqui é para você instalar extensões aqui no Visual Studio Code. Então você pode instalar temas, você pode instalar várias coisas para te ajudar aí no seu código. Importante você instalar. Se você quiser deixar a cor parecida com o meu, eu uso esse Dracula Official. É só você instalar aí e você vai ter a cor parecida com o meu. Outra coisa é o Live Server. Isso aqui a gente vai utilizar durante essa aula de hoje, durante esse vídeo, porque a gente vai conseguir abrir aqui um servidor para a gente rodar o nosso projeto aqui diretamente do Visual Studio Code. Então facilita bastante, você consegue ver as atualizações em tempo real. Te aconselho fortemente a vir aqui, instalar e depois reiniciar. Deixa eu até desinstalar para poder você ver como é que faz. Para você instalar é só você vir aqui em Extensions, procurar pelo nome, né? Se quiser o tema, você procura aqui Dracula e instala. Se você quiser a outra que é o Live Server, você vem aqui, Live Server, essa eu recomendo fortemente instalar. Clica aqui, clica nesse botão verde Install, vai aparecer Installing e pronto, já instalou. É bem rápido. E aí você já pode fechar isso aqui e começar a trabalhar aqui. Então para a gente começar um site, geralmente a gente vem aqui e cria um arquivo novo.
no Visual Studio Code ele te permite criar arquivos novos dentro da pasta já de uma vez. É só você vir aqui nesse símbolo, que é o símbolo dessa folhinha, clica aqui e aqui você já começa a criar seu arquivo. O arquivo inicial de qualquer site, principalmente HTML, ele se chama index.html. Esse aqui é um padrão. Sempre quando você abrir um site do zero no navegador, ele vai procurar pelo index.html, como se fosse o seu arquivo inicial mesmo do site. Então, cria o seu index.html aqui e eu vou clicar aqui de novo em New File para criar um outro arquivo que vai ser styles.css. Esse nome aqui não tem tanta diferença, do jeito que você quiser, pode ser o seu nome.css, qualquer coisa. O detalhe aqui é que você vai ter que pegar esse nome para você importar ele dentro do HTML. No HTML é sempre assim, o HTML que é a estrutura do seu site e é dentro do HTML que ele importa tudo que você precisa no seu site. Então, qualquer biblioteca, qualquer CSS, qualquer arquivo que você tiver, além do index, geralmente a gente tem vários arquivos, né? Quanto maior o site, maior a quantidade de arquivos, qualquer arquivo que você tiver vai ter que ser importado aqui pelo index. Então é o index, é o HTML que vai falar para o seu site quais são os arquivos necessários, quais são as imagens, quais são tudo que ele precisa baixar ali para poder abrir o seu site da forma correta para o seu usuário, ok? Então aqui o index.html está aqui, está em branco. Para a gente começar qualquer arquivo HTML a gente precisa de abrir aqui esse sinal de menor, escrever exclamação doctype, espaço HTML e símbolo de maior. Isso aqui é uma tag, não é bem uma tag, mas é uma definição para a gente falar para o documento, olha, esse aqui é um documento HTML, é um documento com a última versão do HTML, que é o HTML5. Então, sempre vai ter essa tag inicial. Além da tag inicial, a gente precisa da tag do HTML, só abrir e fechar aqui a tag HTML. Geralmente, no HTML, para você abrir a tag, você usa aqui símbolo de menor, escreve a tag e símbolo de maior. Para você fechar, é o símbolo de menor, barra, a tag e símbolo de maior. Então assim você abre e fecha em duas linhas diferentes. Tem como você abrir e fechar na mesma linha também. A gente já vai ver um exemplo sobre isso também. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui sobre as tags em si, porque eu já fiz um outro vídeo sobre isso. Se você quiser, é só você procurar aqui no meu canal, que você vai ver outro vídeo bem explicado sobre o que são as tags HTML, quais são as tags principais e como que você consegue construir seus sites aí usando HTML de uma forma um pouco mais básica. Aqui, se a gente falar muito básico, a gente não vai conseguir chegar no objetivo que a gente quer, então por isso eu não vou falar desde o zero o que são as tags e tudo mais, ok? Mas você pode vir aqui e procurar no canal que você vai achar algum vídeo aí falando sobre isso. Agora, aqui dentro do HTML a gente tem duas partes que são duas partes totalmente diferentes e essenciais para o seu site. O primeiro é o head, que seria em tradução livre a cabeça, né? E o segundo aqui é o body, que seria em tradução livre o corpo. Então o head é onde você vai importar todos os arquivos que você não quer que o usuário enxergue necessariamente aqueles arquivos. O que são esses arquivos? Por exemplo, e também tags, não só arquivos. Por exemplo, você quer definir o título do seu site. Não é nada do corpo, é só o título. Então você vem aqui e escreve a tag title aqui dentro do head. Lembrando sempre que tags você abre e fecha e dentro das tags você coloca outras tags. Então aqui, ó, a gente abriu e fechou HTML e colocamos duas tags aqui dentro, o head e o body, abrindo e fechando em outras linhas. Dentro do head, a gente colocou title, abrindo e fechando aqui na mesma linha, porém em dois lugares diferentes. E aqui dentro a gente escreve o título. A gente pode colocar, por exemplo, página de login. Salvar isso aqui e beleza. Agora eu vou importar aqui o meu arquivo CSS para dentro do site. É só você abrir a tag aqui. Essa tag vai ser uma tag que vai abrir e fechar no mesmo lugar. Então a gente abre com símbolo de menor. A gente coloca aqui link, que é a nossa tag. A gente pode passar alguns parâmetros para essa tag. No caso, ela precisa no parâmetro rel, igual. Abre e fecha aqui as aspas duplas. E aqui dentro a gente escreve style sheet. Isso aqui é o nome para você escrever, que é uma folha de estilos, que no caso o CSS é uma folha de estilos, né? E href, a gente igual, dois símbolos aqui, as aspas duplas de novo, e aqui você coloca o nome do arquivo, que no caso é o que a gente acabou de colocar. No meu caso tá styles.css. O seu caso vai ser o que você colocou aí, barra e o símbolo de maior. Isso aqui faz a gente fechar a tag no mesmo lugar que abriu, sem colocar nada aqui dentro dela. No caso aqui o link ele não tem nada dentro mesmo. Ok, abrimos e fechamos aqui a tag. Aqui no bar a gente vai começar com um H1, que é a tag para poder escrever um título. Vou escrever meu título, só para a gente ver se está tudo funcionando. Salvar. E aqui embaixo, ó, eu desci meu mouse até aqui embaixo, tem escrito Go Live. Isso aqui é para você abrir o seu projeto aqui no Live Server. Você clica aqui, vai aparecer Starting, e aqui está aqui, ó, port 5500 ali, apareceu rapidinho e abriu aqui o site. Agora, tem um detalhe interessante aqui do Visual Studio Code, que você não precisa de ficar toda hora trocando a tela para você ver o seu site aqui, ó. Você já consegue ver, né? O site está aqui, escrito meu título. Se eu vier aqui no Visual Studio Code, escrever meu título, espaço 2 e salvar, a gente volta para o navegador, tá aqui, meu título 2. Porém, ó,
aqui no Visual Studio Code, ele tem um navegador já aberto aqui pra gente. A gente pode abrir um navegador aqui e já começar a escrever nosso site usando o navegador. Então, deixa eu ir lá. Abrir aqui. É só você escrever Ctrl+Shift+P. Vai abrir aqui esse lugarzinho para você escrever. Você escreve aqui Simple Browser. E tem aqui o Simple Browser Show. Clica aqui e vai te pedir a URL. Então aqui a gente vai passar http localhost 5500, que é o lugar aqui que está o nosso site, /index.html. Aperta Enter e abriu aqui o nosso site. Ó. Fica uma aba aqui dentro do Visual Studio Code. É mais fácil de você trabalhar com essa aba do que você ficar toda hora trocando aqui sua tela e abrindo o seu navegador. Aqui você pode clicar com o botão direito, Split Right, vai abrir essa telinha aqui, você puxa esse browser para cá. E olha só, a gente consegue ver aqui o código na esquerda e o que está acontecendo no código na direita. Se eu vier aqui trocar meu título para meu título 3, 4 e salvar, ó, automaticamente ele já atualiza aqui em tempo real. Então isso aqui facilita muito a gente a trabalhar aqui com o site, ok? Então essa é uma dica aí legal, caso você já esteja começando aí e não use ainda, é muito interessante você usar isso aqui. Então beleza, começamos nosso site aqui. Agora para a gente editar, como você já deve ter visto algumas vezes, talvez você viu, talvez não, mas a gente tem aqui o HTML, que é a parte estrutural, né? Que é onde a gente escreve as coisas e aparece aqui. E o CSS, que é a parte de estilos. Então no CSS você vai definir cores, espaçamentos, todas essas coisas. Para exemplificar, vou escrever aqui uma tag que a gente está usando, que é a tag body, né? Que é a tag corpo, que é o site inteiro. Então, body, para você escrever uma tag no CSS, é sempre do mesmo jeito. A tag, só para trocar todas as tags, né? Você coloca só a tag, dá um espaço, abre e fecha aqui as chaves, não precisa nem dar o espaço, né? Eu dou espaço aqui só para deixar um pouco mais simples de entender, um pouco mais bonito. E aqui dentro, você vai passando todos os parâmetros. Por exemplo, background, você pode colocar um head. Se eu salvar isso aqui, ó, olha o que aconteceu. O background da minha página ficou vermelho, né? Eu posso fazer muitas coisas aqui. Uma das coisas que eu vou fazer vai ser colocar um min height de 100 VH. Por quê? Para a gente falar para o nosso site que a gente quer ocupar a tela inteira sempre. Além disso, colocar um height de 100%. Por quê? Isso aqui, o height, seria a altura. O mínimo height de 100 VH, cada VH é 1% da altura. 100 seria 100%, seria a tela inteira. Algum momento, pode ser que seu site fique maior, caso você esteja usando uma tela muito pequena aqui de altura mesmo, ou talvez no celular, dependendo da quantidade de coisa que você colocar no seu site, vai ficar maior do que o 100 aqui, né? Maior do que a tela inteira. Então você coloca height 100% para você evitar isso. Além disso, ele tem uma margem aqui, ó. Você consegue ver que tem uma margem para começar a escrita, bem pequena, mas tem. Então a gente vai tirar isso. Para a gente tirar padding 0 e margem 0 também. Agora sim, ele está aqui colado no canto e está funcionando aí, tá tudo certo. Agora isso aqui é o nosso destino, né? É a tela que a gente quer criar. Aqui no background a gente tem um gradiente aqui, né? Uma coloração que começa aqui no roxo mais escuro e termina aqui no roxo mais claro. Eu tenho os códigos aqui já dessas cores e eu já vou colocar aqui direto para a gente fazer isso. A tag para a gente fazer isso é aqui no background, em vez de colocar a red, que seria a cor que a gente colocou aqui vermelho, você pode apagar isso aqui e colocar linear, tracinho, gradiente, abre e fecha o parêntese. Isso aqui é uma forma de você criar um gradiente de forma linear, né, no caso, aqui no CSS, que é o caso que a gente quer agora. E aqui a gente pode colocar o primeiro parâmetro, a quantidade de graus, colocar 145 deg, que seria 145 graus. Aqui você colocar a primeira cor. Aí você pode usar o jogo da velha para poder especificar uma cor em HTML. Você pode colocar tanto, por exemplo, red, vírgula, depois blue, por exemplo. Você pode fazer isso. O único detalhe é que isso aqui são cores que são escritas, né? São cores escritas. Para você passar uma cor que não tem necessariamente um nome, você pode passar ela em cor HTML, que você usa o jogo da velha aqui e passa a cor. No caso, o roxo mais escuro é o 2A1F59, salvei, tá aqui ó, do roxo até o azul. Agora eu vou tirar esse blue daqui, apagar, e vou colocar o outro roxo lá, que é o jogo da velha, 967AFE. Agora já ficou aí o nosso degradê, como tá aqui no nosso exemplo, né? Como tá aqui no nossa página, ó. Beleza? Então, vamos lá continuar. Agora, a próxima coisa que a gente tem no site não é aquele escrita, né? A gente está como se fosse escrevendo aqui o meu título. A gente precisa criar aqui esse bloco, vai ser responsável
por essa parte branca aqui. Isso aqui vai ser uma div. Geralmente no HTML a gente tem que pensar sempre em escopos, né? No caso, ó, um escopo seria o site inteiro, que é aqui o background color. O segundo escopo seria essa parte menorzinha aqui, que é a div branca. Então vamos lá, alterar essa div branca. Aqui a gente vem no index. Aqui no bar eu vou apagar esse H1 e eu vou criar essa div que vai ser justamente aquela parte branca ali. Para criar a tag, a mesma coisa das outras. A tag div está aqui, abrindo e fechando. Vou salvar isso aqui. E agora sumiu aquela escrita. Aqui dentro eu vou colocar um H3, que vai ser o título, vai estar escrito entre minha conta. No caso eu não vou usar o H1, que é muito grande. Vou deixar o H3 mesmo e escrever aqui, entre em sua conta. Salvei e está aqui agora o H3 até pequenininho aqui no canto. Então é hora da gente começar a trabalhar com essas div, né? Para a gente editar uma div, como se a gente tivesse mais de uma div aqui, a gente poderia... Se a gente tivesse só uma div, a gente poderia só fazer assim, div, abre e fecha e começar a editar. Mas existe a grande possibilidade de ter mais de uma. Geralmente div a gente tem mais de uma no site. Então para a gente não ter problemas com isso, ao invés de a gente colocar só div aqui, a gente faz uma classe para essa div. No caso, fazer uma classe, você colocar ponto e o nome da classe. Você pode definir o nome que você quiser. O ideal é que seja único, né? Senão vai dar duplicação aqui de classes. Então, eu vou colocar aqui um ponto e a classe vou colocar login-box. Legal também você colocar um nome que você lembre o que é. Quando você bate o olho, você sabe, esse aqui é aquela parte ali do box de login. Então, fica simples de entender. E outro ponto importante é que você não pode colocar espaço dentro do nome dessa classe. Se você quiser colocar um espaço, você coloca um tracinho, como eu fiz aqui. Vou salvar isso aqui. E aqui no div, a gente passa class igual. Aí, nas aspas duplas, dentro dela, você coloca o nome da classe. Aqui não precisa colocar ponto, aqui é só classe direto. No caso, login, tracinho, box. Salvei e não mudou nada, por quê? Porque no login box não tem nada aqui dentro, né? Então a gente precisa de começar a editar esse login box. Então aqui, background color, white. Agora sim, a caixa está aqui com esse branco dentro dela. Eu vou colocar um border radius também. Border radius é para a gente trocar aqui, colocar um efeito aqui dentro da caixa para ele ficar redondinho, 10 pixels, e aí ele ficou redondo, ó. Agora vou colocar um tamanho máximo aqui de largura, width, vou colocar de 400 pixels nesse momento. Ela tem uma largura máxima, e aqui dentro um padding de 30 pixels. Não ficou bonito ainda, né? Mas, por enquanto, é isso que a gente tem para hoje. Daqui a pouquinho a gente vai editar mais isso aqui. Agora vamos editar esse H3, que é esse título aqui, para deixar ele um pouquinho maior, para ficar mais parecido com aquela imagem. Então, H3 aqui eu vou fazer direto, porque só tem um H3. Então, não preciso criar uma classe para ele. Poderia criar se eu quiser? Poderia, não tem problema nenhum. Então, vou colocar aqui direto para ser mais fácil. Font size. Vou colocar aqui um 32 pixels, que é o tamanho da fonte. Já aumentou. Agora, um font weight, que é a largura da fonte. Vou colocar border, que é acima do negrito ainda. Aqui no text align, vou colocar center, para deixar ele alinhado ao centro. Margem de 0. E padding de 0 também. Então, beleza, já deu uma melhorada aqui nossa escrita, né? E na nossa caixinha também. É importante aqui no HTML e no CSS, você fazendo sempre de passo em passo, para você não ficar parado. Nossa, como que eu vou começar? Você vai sempre de passo em passo. Primeiro que a gente fez o background, porque não tinha nada para fazer dentro dele. Depois, ia ficar muito mais difícil você criar aquele input sem a caixinha. Então, você cria a caixinha, você vai trabalhando dessa forma, até você chegar no objetivo que você quer. É sempre interessante você ir pensando aqui no qual é o próximo passo, né? Para você deixar cada vez mais perto isso aqui. A gente vai criando aos poucos, até a gente deixar 100% aqui. É sempre pensando em pequenos passos, né? Então, beleza, criamos aqui o quadrado. Agora, a gente precisa fazer isso aqui ficar lá no centro, né? Então, aqui, como a gente tem... provavelmente vai ter só essa div aqui com esse class, especificamente, dentro do body. Então, o body não vai ter nada além disso. Por isso, eu vou usar o próprio body aqui para poder centralizar isso aqui. Para centralizar, a gente vai usar o flex, que é muito mais fácil. Eu tenho um vídeo aqui também no canal falando bem especificamente sobre o Flex, para a gente, com bastante exemplo também sobre o Flex, de como que você usa. Se você tem dúvida em relação a isso, é só pesquisar aqui no canal. Então, aqui embaixo eu vou colocar Display Flex, para a gente utilizar o Flex. Agora ele ficou grandão aqui, pegando a tela inteira, né? Eu vou colocar um Justify Content Center e um Align Item Center. Beleza, então agora está centralizado. Ó. Se eu aumentar aqui ou diminuir o tamanho da tela, ele fica sempre centralizado, tá vendo? Sempre centralizado. Ó.
Então, essa é a magia do Flex aí, ele consegue centralizar. No caso aqui do Flex, o Justify Content centralizou aqui na parte horizontal e o Align Items centraliza na parte vertical, tá vendo? Então, com os dois juntos, a gente centraliza nos dois, tanto horizontal quanto vertical. Agora, uma das coisas mais importantes de um site é você definitivamente não usar a fonte padrão. Essa aqui é a fonte padrão, que é a fonte Arial. Ele fica, quando você bate o olho em um site que é uma fonte Arial, ele parece um site até mais amador, mesmo que não seja. Então, por isso que é interessante a gente vir aqui e trocar essa fonte para uma fonte que seja um pouco mais amigável, que seja um pouco mais bonita de se ver do que essa fonte padrão, que é a fonte Arial. Como que a gente faz isso? A gente tem um site bem interessante, que é o site do Google. E ele traz para a gente um monte de fonte aqui. Você pode pesquisar, você pode procurar por qualquer uma das fontes que tem aqui no site. No caso, a gente vai usar a Roboto, que é essa primeira aqui, ó. É só você clicar em cima da fonte, eu vou deixar esse link na descrição também, que é direto para a fonte Roboto aí, que é a mesma fonte que eu vou usar aqui para você utilizar, mas você pode utilizar qualquer uma, sempre da mesma forma. E aqui, você pode clicar, por exemplo, descendo aqui até o regular, ó, 400, Select Style. O Google aparece aqui já mostrando para você como que você instala essa fonte, ó. Olha que interessante. Para você instalar, é só você copiar isso aqui tudo, que é o código do HTML. Eu vou deixar na descrição aqui também, caso você não queira entrar no site, queira copiar direto, você consegue copiar aqui direto na descrição. Aquele código a gente coloca dentro do head, como eu falei, o head é o responsável por importar as coisas que você quer colocar no seu site. E aqui no head, ó, ele traz pra gente várias tags link. A mesma tag que a gente usou pro style.css, a gente está usando aqui também para as fontes. Aqui a gente importou, se eu salvar não vai mudar, porque a gente tem que falar ainda pro CSS que a gente quer usar essa fonte. Então deixa eu voltar aqui no site. E tem aqui embaixo, ó, CSS Rules for Specify Families. Fonte family e tal. Você copia isso aqui. Aqui no style.css, dentro do body, eu vou colar isso aqui. Fonte family, tem aqui Roboto ou sans serif. Vou salvar e agora sim mudou a fonte e dá outra cara já, né? Dá um outro aspecto que a gente usar essa fonte diferenciada aqui em relação à fonte padrão do navegador. Pode ser o mesmo código, mas se você muda a fonte para uma fonte que não seja Arial, já fica muito mais profissional. Beleza, então instalamos a fonte, agora vamos fazer o formulário, que é o próximo passo, né? Então aqui o formulário é uma tag também, tag form. Aqui dentro do H3, aqui dentro do login box, embaixo do H3, vou criar uma tag chamada form. Dentro dessa tag vou passar aqui um label, que vai ser a escrita, por exemplo, digite seu e-mail. E debaixo do label eu vou colocar o input, que é justamente onde a pessoa vai digitar os dados. Isso aqui são tags prontas do HTML. O label é justamente para a gente colocar como se fosse um textozinho mesmo pequeno. E o input é para a gente escrever alguma coisa. Deixa eu salvar isso aqui para você ver, ó. O input é exatamente isso aqui. Ele vem para o padrão do navegador. Esse input aqui que não é muito bonito, mas é o padrão do navegador. A gente vai trabalhar nele também. Então, label, digita e-mail, input, para você colocar alguma coisa dentro aqui, algum texto dentro que vai ficar escrito até você começar a digitar, é uma propriedade do input que se chama placeholder. Então, placeholder, digite seu e-mail. Agora está aqui, digite seu e-mail nos dois lados. Como que eu sei qual que é como você consegue saber quais são os tipos aqui de coisa que você pode colocar dentro do input, dentro de qualquer coisa, dentro da label, dentro da div, dentro do link, como que você sabe? Isso aqui é com experiência. É claro que tem documentação para isso, mas você ficar lendo documentação, você vai gastar muito tempo e definitivamente tem muita coisa aqui, muitas diferenças, né? Então, por isso não é aconselhável você ficar lendo documentação para saber tudo. O importante é, eu quero fazer alguma coisa, procura aí e começa a trabalhar, começa a construir, começa a desenvolver, que você vai lembrar que existe um monte de coisa aí. E, por exemplo, nesse site aqui você vai saber, se você não sabia do placeholder, agora você sabe. Então, nos próximos você já sabe como fazer isso aqui. E é assim que você vai desenvolvendo, você vai melhorando aí a sua proficiência, criando sites aqui e melhorando o seu skill como desenvolvedor, beleza? Então, mais uma label aqui, que vai ser a da senha. Então, digite sua senha. E aqui embaixo, mais um input, né? Mais um input. O input abre e fecha na mesma linha e o label abre e fecha aqui na mesma linha também, porém em lugares diferentes. Ó. O label tem coisa escrita dentro, o input não. Input é aqui placeholder. Mesma coisa, né? Digite sua senha. Aqui tem um detalhe que é o type. Quando é senha, você pode colocar um type password. Porque aí ele já vai automaticamente tirar o que você está escrevendo e deixar aqui essas bolinhas, né? Que geralmente senha é desse jeito. Agora, ficou tudo
aleatório aqui, né? Ficou disso e-mail na frente, disso a senha na frente, uma coisa bem feia de se ver. Então vamos lá no CSS para a gente corrigir esse estilo aqui. Eu vou descer tudo no CSS, escrever aqui um form. Form só tem uma página, então vou fazer direto aqui. Lembrando de novo, se tiver, por exemplo, 2 páginas com 2 forms, isso aqui já daria problema, você precisaria criar uma classe. Aqui eu só estou criando desse jeito porque não tem. Se tivesse, você precisaria criar uma classe, colocando aqui, por exemplo, form login e colocando a classe aqui no index. Form class form login, por exemplo. Se você não quiser criar classe e passar direto no form, só vai funcionar se você tiver um único form no seu site. Aí você faz desse jeito aqui. Você não coloca o ponto, coloca só form direto. Que a gente está falando aqui para o CSS, que a gente vai trabalhar aqui diretamente na tag e não na classe, ok? Então, beleza. Aqui form. Aqui eu vou colocar um display flex de novo para a gente centralizar as coisas aqui. Ficou tudo doido, né? Então, porque a gente precisa fazer a direção do flex. Flex direct vai mostrar para a gente qual é a direção que a gente quer. O padrão dele é linha, é ele fazer tudo que está dentro virar uma linha, tá vendo? Por isso que é linha, ó. Virou uma linha. Então a gente vai falar para ele virar uma coluna. Flex direction, column. Agora virou uma coluna. Ficou aqui em formato de coluna. Eu vou fazer um margin top de 20 pixels também, para dar um espacinho aqui entre o H3 e o formulário. Salvei, deu um espacinho, ficou muito melhor agora. Agora eu vou fazer a label. Novamente, como a gente só tem essas labels específicas, eu vou fazer a label direto na tag. Você pode criar uma classe? Pode criar uma classe. Tem diferença? Não tem diferença. É só de acordo com o site que você está trabalhando mesmo. Na label, vou colocar um font weight. Vou colocar um bold. Um font size, que é para deixar ele negrito, né? Font size, o tamanho da fonte. Font size de 14 pixels. E uma margem de 10 pixels e 0. O que significa isso aqui? A margem, se você colocar só um número, a margem é sempre por lados, né? Em cima, na direita, embaixo, na esquerda. É sempre assim, começa em cima, vai para a direita, embaixo e depois na esquerda. Se você colocar assim 10 pixels, quer dizer que é 10 pixels em cima, na direita, embaixo e na esquerda. Se colocar 10 pixels 0, significa que em cima é 10, embaixo é 0, aí depois, quer dizer, eu falei errado, em cima é 10, na direita é 0, depois embaixo é 10 e na esquerda é 0. Ele vai sempre aqui no sentido horário. Se colocar assim 10 pixels 0, 20 pixels, vai ser em cima 10 pixels, na direita 0, embaixo 20 pixels, na esquerda 10 pixels. Então, se colocar 10, 0, 20 e 30 pixels, vai ser em cima 10 pixels, na direita 0, embaixo 20 e na esquerda 30, ok? É sempre em sequência. Então aqui eu vou colocar 10 pixels 0, o que significa? 10 pixels em cima, 0 na direita, 10 pixels embaixo e 0 na esquerda. Salvei, já ficou um pouquinho melhor aqui. É claro que a gente precisa editar o input ainda, e é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou vir aqui escrever a tag do input. Estou fazendo direto, de novo, vale a mesma coisa. Se você quiser criar uma classe, você precisa passar a classe aqui dentro. Se você quiser passar direto na tag, você pode criar desse jeito que eu estou fazendo aqui. Então, no input, primeiro eu vou tirar essa linha aqui, que fica parecendo que é bem feia. Outline, 0. E é óbvio que eu estou querendo chegar nesse estado aqui, ó. Tem esse negocinho aqui, redondinho, enfim, essas cores aqui. Eu vou fazer esse input virar isso aqui. A tag, a label a gente até fez, né? Deixa eu abrir aqui de novo. A label a gente até fez já, ó. Tá bem parecido. Então, outline 0. Sempre com ponto e vírgula no final, não pode esquecer também. Border. Agora é aquela cor, K2PX, solid. Eu já tenho a cor aqui, que é jogo da velha, D0CBE4. Ponto e vírgula. Já deu a cor aqui. Vou fazer uma border radius, que é justamente a parte de deixar ele redondinho, de 10 pixels. Tá redondo. Agora, o espaço entre o texto e o input está bem pequeno, né? Isso aqui deixa uma aparência ruim de ver. Então, pairing é justamente o espaçamento interno aqui entre o componente e o início do que está dentro dele. Vou fazer de 10 pixels. Ficou bem melhor já, ó. Agora, existem algumas coisas que você faz no CSS que não são necessariamente para todos os casos. Existem vários casos diferentes. Um dos casos é quando você clica no botão e ele tem o foco aqui que a gente chama, né? Que é o focus. Para a gente editar, por exemplo, o input só quando a pessoa clicar, você pode colocar input, focus. Abre e fecha as chaves. Ponto muito importante. Isso aqui não está criando outra classe, não está criando um outro input, não está fazendo nada disso. Ele só está passando, olha, quando o input estiver em focus, que é o foco aqui, ele vai executar alguma coisa aqui. No caso, poderia ser, por exemplo, background color red. Deixa eu salvar e te mostrar. Ó. Se você clicar aqui,
tá vendo que o background color fica vermelho. Então, é para isso que serve. Focus, existe Focus, Active, existe vários tipos aqui. No caso, a gente precisa, quando a pessoa clicar em cima, vai ser o Focus, né? E não vai ser background color, vai ser o border, igualzinho de cima. A diferença vai ser outra cor, para deixar um pouco mais legal, um pouco mais bonito. 2px Solid também. Aqui, eu vou tirar essa cor daqui e passar a minha cor aqui, que é a 8376BA. Salvei. Agora, ó, quando você clica em cima, fica esse roxo um pouco mais escuro, fica bem mais legal, né? Então, beleza, já está bem parecido aqui com o nosso layout inicial. Que tinha, inclusive aqui, ó, o de cima é com foco, o de baixo sem foco, tá vendo? Aqui, essa foi a ideia aqui do desenho, né? Eu sei que essa foi a ideia porque foi eu que desenhei, mas geralmente é assim, a gente cria um desenho com foco, um desenho sem, e por aí vai, ok? Então, criamos aqui. Agora a gente poderia deixar esse placeholder, que é essa parte aqui de dentro, tá escrito digite sua senha, um pouco mais claro, para ficar mais escuro o texto, né? E mais claro o placeholder, para a gente saber quando está digitado e quando não está. Acho que é melhor. Para a gente trabalhar o placeholder é 2 pontos 2 vezes placeholder. Isso aqui vai trabalhar com o placeholder. Aqui dentro a gente pode colocar qualquer coisa que a gente quiser para editar o placeholder. Tamanho da fonte, cor da fonte. No caso, a gente trocar só a cor da fonte, que é color, 2 pontos. Aqui a gente coloca o jogo da velha, C1, 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 que é um cinza um pouco mais claro aí. Ó, ficou bem mais claro. Fica melhor para você enxergar aí qual que é o placeholder e qual que não é. Então, fica bem legal assim. Ok? Então, agora vamos para o botão. Vamos lá no index, criar um botão. Aqui dentro do form. Depois do input, a gente vem, button, abre e fecha. É a tag dentro do button. É o que você quer escrever. No caso, pode ser enviar. Salvei. E apareceu aqui esse botão maravilhoso, né? Que é o botão padrão aqui do HTML. Então, para a gente editar o botão, pode ser, de novo, como eu falei, pode ser uma classe, pode ser a tag direto. Eu vou digitar a tag direto porque é o único botão da nossa página. Se tivesse mais de um botão na página, teria que ser a classe, ok? Aqui dentro, margin, eu vou fazer um margin top de 20 pixels para a gente deixar um espaço maior aqui entre o botão e o formulário. Aqui dentro, vou deixar um padding de uns 12 pixels, que é para o botão ficar um pouquinho mais gordo. O que é o padding mesmo? É para você dar a distância entre o início aqui do componente e o conteúdo dele. No caso, o conteúdo dele é o escrito enviar, ok? A gente pode trocar esse enviar também, trocar a cor dele, o tamanho, para você trocar a cor. Se você passar color, a gente coloca qual cor que a gente quer. Pode ser o white, que é o branco em inglês. Deixou branco. A fonte mais gordinha, fonte weight, vou colocar o bold, que é o negrito. Quase não está dando para enxergar, né? Porque o botão está com uma cor toda zoada. Então vamos trocar a cor. Background, color, vou colocar aqui jogo da velha, 967AFE. Salvei, o botão já ficou bem melhor. Até fica legalzinho assim, né? Com essa bordinha. Eu vou colocar primeiro um border radius de 10px, como a gente fez em todos os outros, e deixou redondinho. Se você não quiser essa parte com essa borda aqui, né? Se você colocar border 2 pontos, 0. Aí vai tirar a bordinha e deixar um botão um pouco mais seco. Eu não sei qual que é melhor, na verdade. Não vou deixar a borda 0 mesmo, que é o que está lá no design, né? Se você quisesse de outro jeito, poderia ser de outro jeito. Agora, uma coisa interessante. Quando a gente passa o mouse em cima, ele não fica com aquela setinha, né? E legal seria deixar aquela setinha aparecendo. Para você fazer isso, é só colocar cursor, pointer. É mais uma propriedade do CSS. A gente passa o mouse, fica agora com a setinha aqui, ó. Para parecer que você consegue clicar nela, né? Fica bem melhor. Legal. Então, aqui a nossa caixinha já está quase toda pronta, ó. A gente precisa colocar esse escrito aqui embaixo. Não está cadastrado, cria uma conta. Vamos lá fazer isso então. Index.html. Aqui, depois do form. Nesse caso, não pertence ao form, né? É outra coisa. Então, a gente pode fazer um P aqui, que é de parágrafo. A tag de parágrafo não está cadastrado. A gente abre um A, que é o de link, né? E aqui, cria uma conta. O A é outra tag, pode ser dentro do P mesmo. Aqui no A, a gente precisa de um href. Vou passar aqui apenas um jogo da velha, porque não vai ter nada. Se você não colocar nada no href, ele não vai conseguir, não vai ficar com essa coisinha aqui de clique. Então, por isso que é bom você deixar href com esse jogo da velha, só para você testar, ok? Então, beleza, cria uma conta. Agora, vamos lá trabalhar nisso aqui também. Agora, de novo, como você tem um parágrafo, vou colocar o P direto. Você poderia colocar uma classe, como eu já falei várias vezes. Então, aqui dentro, font size, vou colocar de 14 pixels. Beleza. Você pode colocar um text align center aqui, para ele ficar lá no centro. E aqui, agora, para editar o A. O A aqui, o que seria o link, ele está nesse azul, que é o padrão aqui do navegador. Vamos escrever A aqui, então. Aqui a gente pode trocar a cor para a cor que está lá,
que é essa 96 aqui, que é a mesma cor do botão. Então aqui, Color, cor do botão, tá aqui. Background, eu vou colocar uma fonte, Weight, Bold, para deixar ele em negrito. E eu vou tirar essa escrita aqui, esse sublinhado, que é o Text Decoration, colocar None. Aí ele tira o sublinhado e fica bem parecido com o que a gente desenhou aqui, ok? Então com isso a gente já quase termina aqui a nossa caixinha. Falta só a gente adaptar aqui o celular, testar a adaptação. Vamos puxar aqui para ver, ó. Aqui até que tá dando tudo certo no nosso navegador, nosso Simple Browser. Deixa eu abrir aqui no Chrome então, só você clicar aqui, ó, que ele abre direto no Chrome para você, ó. Aqui no Chrome a gente pode apertar F12. Aqui a gente pode clicar nesse símbolo aqui, ó, que é um tablet com celular. Aqui ele testa pra gente. E olha só que interessante, ó. Ele tá totalmente estranho aqui no browser, né? Olha só que beleza. Tá bem estranho. Como que a gente resolve isso? É uma tag do HTML. Deixei separado de propósito, porque eu sei que muita gente nem sabe por que significa essa tag e usa. Então eu já vou usar aqui depois de mostrar o motivo de usar ela, né? Que eu acabei de te mostrar. Você vem aqui no index.html. Deixa eu abrir aqui mais o código. Aqui no head, depois do title, eu vou colocar aqui direto. Isso aqui é a meta com o nome de viewport. Então, tag meta, abre e fecha a mesma linha. Para abrir e fechar, como você já viu, símbolo de menor, tag sem espaço, aí dá um espaço, barra e símbolo de maior, fecha na mesma linha. Aqui, name, viewport. Isso aqui é importante escrever do mesmo jeito que eu escrevo aqui para funcionar. Content, igual, aspas duplas aqui, e widget, tracinho, device, tracinho, widget, igual, device, tracinho, widget, vírgula, initial, tracinho, scale, 2 pontos, 1.0. 2 pontos não, é igual aqui. Initial, tracinho, scale, igual, 1.0. Então, widget, igual, device, tracinho, widget, vírgula, aí, initial, tracinho, scale, igual, 1.0. Salvar isso aqui. Vamos lá no site agora. E tá aqui, agora tá ok, ó. Ele já tá meio que adaptando aqui. O celular já está funcionando perfeitamente também, ó. Só um celular muito fino que vai começar a dar problema, mas isso aqui não existe, né? O celular mais fino que existe é esse aqui, ó. Se você clicar aqui em cima, Mobile S320. Geralmente é esses celulares aqui, ó. São esses dois tipos. Para você deixar isso aqui mais completo, você pode fazer alguma coisa de adaptação para, se for celular, ele ficar tudo branco ao invés de ficar esse roxo aqui. Talvez faça sentido para você, se você achar mais bonito ou não. Eu acho que até fica mais bonito, né? Tirar o roxo e deixar tudo branco. Então vamos fazer isso. Deixa eu abrir aqui o código. Para a gente fazer isso, é só você vir aqui no CSS. Eu vou subir aqui tudo, deixar lá na primeira linha. Depois do body aqui, ó, vou abrir aqui, vou colocar @media. Isso aqui é para a gente falar para o CSS assim, olha, se o site tiver um determinado tamanho de altura ou de largura, você faz alguma coisa diferente. No caso, @media, espaço, abre e fecha aqui o parêntese. Aqui eu vou selecionar um tamanho máximo, ou seja, max width, que é o tamanho máximo de largura. Ficar 600 pixels já vai ser suficiente. Abre e fecha aqui as chaves. E aqui embaixo a gente passa o que a gente quer que faça até o tamanho de 600 pixels. No caso aqui eu vou passar o body, que é o que a gente fez aqui em cima. Eu vou trocar o background do body para background 2 pontos white. Que ele vai ficar branco igual isso aqui e vai corrigir o problema. Então vamos ver até aqui, ó. Vamos puxar, ó. Se ele for muito pequeno vai ficar tudo branco. Se começar a crescer, ele já fica aqui com a caixinha como a gente fez, ó. Aqui para o celular vai ficar assim, tudo branco. Se você crescer e começar a ficar uma tela grande, ele fica caixinha com o fundo roxo. Eu acho que assim fica o modelo ideal, né? Fica bem responsivo, bem bonito, ó. Ok? Bom, então nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo aqui, de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificação. Se você quer ver alguma coisa diferente, se você gostou do vídeo, se você quiser comentar alguma coisa, deixa um comentário aqui embaixo que eu leio todos os comentários, respondo todos eles, vou adorar saber o que você achou. Eu também estou em todas as outras redes sociais, como eu falei para vocês no início do vídeo. Eu estou no Instagram, no Facebook, no TikTok, é só você olhar aqui na descrição que vão estar todos os links para você me achar nas outras redes sociais também. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima. Tchau!